Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a seguir. Amém. Portanto, sabendo o que significa temor ao Senhor, procuremos convencer aos homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedendo a oportunidade de vos gloriardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não conheçamos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se tornou novo. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, supliquemo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus o fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E graças a Deus. Essa carta aos Coríntios tem um versículo que ele é central dentro desse contexto, que é se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E dentro desse contexto eu posso dizer que tudo se fez novo em nossas vidas. O tema dessa mensagem: tudo se fez novo. E como nós podemos entender, irmãos, que tudo se fez novo em nossas vidas? Nós estamos a um mês da passagem do ano de 2025, né? Já estamos a um mês dentro do ano 2026 e contávamos como ano novo. Já não é tão mais novo assim como imaginamos, porque estamos dentro do segundo mês do ano de 2026. E como nós podemos falar sobre novidade de vida? E como cristão, aqui Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação da humanidade. Está falando de pessoas que voltaram para uma nova vida em Cristo Jesus. Pessoas que deixaram uma velha natureza, deixaram um velho costume, deixaram uma velha cultura para se tornar agora uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova cultura, um novo pensamento e uma nova vida. Então, como nós podemos entender aqui dentro desse contexto, esse sermão de Paulo aos irmãos de Coríntios, ele exorta aos irmãos, ele incentiva e adverte para uma transformação de vida através de quê? Através do poder de Cristo. Não é através do poder da minha própria consciência, não é através do poder do meu braço
que eu tenho essa transformação de vida, que eu tenho essa vida nova em mim, mas através do poder de Cristo, pela consciência que temos na fé que a morte de Cristo, morrendo Cristo ali, todos nós morremos para as obras infrutíferas das trevas, para voltar agora a viver somente para Cristo. E quando nós olhamos esses versículos, irmãos, e nos faz meditar sobre a nossa vida, a nossa novidade de vida, o nosso padrão de nova vida, de novo homem, de nova pessoa em Deus. E aí a pergunta é: como está a minha vida nova em Cristo? Quais são os padrões que me padronizam, que me faz viver uma novidade de vida, uma nova vida? Como andam meus pensamentos, como andam os meus comportamentos, as minhas palavras, como elas andam? Porque quando falamos de novidade de vida, nós falamos de uma transformação de comportamento, uma transformação de mente, uma mente nova. E aqui nós entendemos que no versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por eles que morreu e ressuscitou. Então aqui a palavra está dizendo o seguinte: eu hoje sou submetido a Cristo. As minhas atividades, as minhas decisões, o meu modo de pensar é de acordo com o que Cristo vive. Só que às vezes nós caímos na influência de querer colocar as nossas próprias regras, de achar que o evangelho é do meu jeito, achar que eu ser cristão é da minha forma de pensar. Eu às vezes quero questionar algumas questões de regras e padrões do evangelho, porque me proíbe de fazer isso, de fazer aquilo, porque você não é mais aquele homem do passado. Hoje se fez tudo novo. Então, se fez tudo novo, nós estamos submetidos às ordenanças do evangelho. Então, esse evangelho de hoje em dia que nós estamos vivendo e vendo por aí, das pessoas confessarem a Cristo, mas na sua vida cotidiana você não vê Cristo naquela pessoa. Você olha para um cristão e não parece mais cristão, mas ele professa e grita e diz que ele é cristão, mas não anda em novidade de vida. É um evangelho do século 21, em que as pessoas acham que elas podem viver da forma delas e que Cristo aceitará. Veja o versículo mais uma vez: ele morreu por todos, ele não fez exceção, mas para que todos aqueles que vivem para ele e não para si mesmo. Então o verdadeiro cristão, ele tem o comportamento agora voltado para os padrões de Cristo, aos padrões do evangelho. Então, se estamos em Cristo e mortos, estamos também mortos para o mundo. E aí o que eu vejo muito também é que a gente é influenciado pelo mundo, influenciado pela cultura do mundo, influenciado pelos pensamentos do mundo, pelas ordens do mundo, e a gente ainda acaba dizendo: fazer o quê? Se fosse no tempo dos apóstolos, se fosse no tempo dos discípulos, eles teriam que fazer. Como disse eles, para muitos que foram questionados, melhor obedecer a Deus do que aos homens. E hoje nós vemos o evangelho que nós obedecemos mais os padrões do mundo, a influência do mundo, a cultura do mundo, o que aquele que o mundo impõe. Como eu estava ouvindo uma mensagem um dia desse, é como se diz dado: o mundo lança uma moda, a igreja é a primeira a comprar a moda. Não é? Acontece, irmãos, porque nós às vezes deixamos e esquecemos que os padrões da igreja é totalmente diferente e avesso ao mundo. A igreja veio para incomodar o mundo e não para se amoldar ao mundo. Então aqueles que vivem em Cristo, que tornou-se novo em Cristo, agora ele vive para Cristo e não para ele mesmo. Ele morreu para o mundo e refutamos as obras infrutuosas do mundo das trevas e vivemos agora com uma nova mente em Cristo. Quando a palavra diz que tudo se fez novo, está dizendo que Cristo nos colocou uma mente nova em nós. Nós recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16:
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas vós tem a mente de Cristo. A palavra está dizendo o seguinte: se fez novo, a nossa velha mente foi arrancada com os nossos maus pensamentos, com a nossa má consciência, com a nossa má conduta, foi arrancado de nós. E agora somos envolvidos em uma mente de Cristo. E como Cristo pensaria em nossos tempos atuais? O que Cristo pensaria de mim, de você, dos nossos modos de viver e de pensar? Que a nossa mente, ela age e ela impulsiona, e tudo que nós fazemos é reflexo daquilo que está em nossa mente. Assim como diz a palavra, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então daquilo que é ação em nossas vidas é do que a nossa mente está cheia. Se as nossas vidas, ela influencia através do Evangelho, através de Cristo, se a minha vida é uma vida santa, pura, uma vida que mostra ali para o povo exemplo, eu estou mostrando padrões do Evangelho e da transformação da mente em Cristo em mim. Então, nós recebemos uma mente nova. Quando a palavra diz que tudo se tornou novo, nos tornamos uma mente nova. A mente de Cristo foi implantada em nós. E fico impressionado, irmãos, como somos fáceis enganados com as artimanhas das trevas, com as suas ofertas de liberdade, mas carregadas de escravidão. Vamos aqui fazer algumas análises. Como é que nós encontramos a liberdade carregada de escravidão? Olha para um jovem em drogas. Ele achava que era uma liberdade, que ele tinha poder para fazer aquilo. Olhe para uma pessoa embriagada. Olhe para uma pessoa que tem o vício do tabagismo. Eles entraram porque eles tinham liberdade para fazer aquilo. Mas hoje eles não conseguem ter a liberdade de dizer: eu vou parar, eu vou deixar isso está causando mal à minha saúde. Não, eles se tornam cada vez mais envolvidos num termo de liberdade. E aí eles voltam e taxam os cristãos como quê? Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, porque nós temos liberdade para escolher. Porque a mente de Cristo nos libertou e não nos deixa nós vivermos uma vida presa ao engano das trevas. Então, nós somos fáceis enganados com artimanhas de liberdade que muito acha que não precisa viver essa vida prisioneira de uma lei, de uma regra, porque aí você é escravo. Mas nós somos sim escravos de Cristo, vivemos a liberdade de Cristo e temos a mente de Cristo, irmãos. Jamais seremos influenciados e enganados e sequestrados por essas barganhas das trevas. E o que nós vemos muitas pessoas hoje vivendo, que estão sequestradas, mesmo dentro da igreja, é porque Cristo não transformou a mente, ou não deu a liberdade para Cristo transformar a mente. Não deu direito, porque a gente é dessa forma. Damos liberdade a Cristo a trabalhar em nossas vidas. Nós damos a oportunidade de Cristo transformar o nosso ser. Nós damos a liberdade, a oportunidade de Deus trabalhar a nossa mente, o nosso coração. Mas quando nós estamos envolvidos com as barganhas das trevas, do mundo, aquilo que nos dá prazer na alma e que vai como de rebanho, né? O mundo vive disso. Aí é provado por isso. Se você está num grupo que todo mundo fala palavrões, logo logo você está sendo influenciado a falar palavrões. Se você está no meio de um grupo que fica falando da vida dos outros, logo você está querendo falar da vida dos outros. Nós vivemos influenciados, mas aqueles que têm uma mente de Cristo, eles refutam tudo isso. E nós temos agora uma nova mente, e nós somos chamados para influenciar. É o que a palavra diz, que nós agora somos chamados para influenciar, porque estamos considerados embaixadores, e aqueles que foram escolhidos para ministrar o Evangelho, quer dizer, o que? Influenciar pessoas agora para vir para Cristo, e não sairmos de Cristo e ser influenciado por aqueles que estão fora. Somos capazes de refutar, rejeitar e seguirmos firmemente fazendo a vontade do Senhor, porque nós temos a mente de Cristo em nós, e a mente de Cristo nos dá a liberdade para toda a verdade, porque se a mente de Cristo ela é a mente da verdade, nós também temos a oportunidade de vivermos a verdade.
Quando Cristo diz eu sou a verdade e a vida, Ele está dizendo que dentro da nossa mente Ele colocará a liberdade para que conheçamos a verdade, que é Ele mesmo. Então, nós temos o poder para refutar as obras das trevas. E todos que têm a mente de Cristo é regido pela verdade. Todos aqueles que têm a mente de Cristo em si, ele é dominado ou vivido pela verdade. A verdade faz parte da vida dele, assim como diz a palavra do Senhor em João 8, um versículo bem conhecido de todos, João 8:32 e João 8:36, são os versículos-chave para a vida do cristão. A gente fala como coisas aleatórias, mas nós devemos olhar isso aqui, e conhecereis a verdade. Quem conhece a verdade? Quem tem a mente de Cristo. E conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos, nós não somos enganados pelas barganhas do mundo, pelas influências do mundo, pela cultura do mundo. Só que nós estamos vendo que o mundo está ganhando. Eu vi uma pesquisa falando que o Brasil já está com quase 40% de cristãos. Mas nós olhamos para um Brasil, irmãos, podre de corrupção, podre em assassinato, podre em violência, um Brasil dominado pelo mal. E esses 40% de cristãos estão aonde? Talvez está igual Josué, escondido atrás de uma porta, não fala nada, não diz nada, não influencia ninguém, tem medo de ser taxado por louco ou por alguma coisa. Nós como cristãos somos assim, irmãos. Estou falando de mim mesmo, que às vezes você não fala com um amigo sobre Cristo, com medo daquele amigo refutar você e você ficar com vergonha, passar vergonha, ou de alguém rejeitar você numa roda de amigos porque você falou que era cristão. Então, esses 40% de cristãos que tem no Brasil, que aí dizem o IBGE, eu acredito que todos eles não têm uma transformação de mente em Cristo, porque se 40% de cristãos no mundo ou no Brasil, entre faculdades, escolas, trabalhos, empresas, não é capaz de mudar o curso da história do Brasil, esses cristãos é falso. É o falso evangelho, que a pessoa que diz, eu sou crente, mas vai uma vez ou nunca na igreja, lê a Bíblia uma vez ou nunca no ano, vive na mesa de bar com os amigos, vive andando por aí, caçando o que fazer da vida com as coisas erradas e se declara cristão. Então não há transformação. Nós como cristão conhecemos a verdade nos liberta e nos refuta as coisas do mal. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Então, com uma mente nova, irmãos, somos novas criaturas e temos a mente de Cristo e vivemos libertos das práticas mundanas. As práticas do mundo não nos mais aprisiona. O que o mundo oferece já não mais nos dá sabor na vida, irmãos. Então eu não preciso da cultura do mundo, não preciso de teatrinho para viver uma vida que mostre ao mundo que eu sou alguma coisa, alguma pessoa na vida. Não preciso disso mais. E nós devemos estar bem com nossos olhos abertos, porque o inimigo está usando as culturas, o nosso dia a dia, para influenciar os cristãos, deixar totalmente neutralizado na sua forma de posicionar. É igual a política. A igreja é igual a política. Quando você vê alguém dizer, eu não mexo com política nem com religião, é aquela pessoa que deixa os outros decidir por você. E no dia que o seu pescoço, o meu pescoço estiver na forca, quem vai dizer, eu não mexo com isso não? Entendeu? Às vezes a gente diz, não mexe com política, não mexe com religião, não é problema meu. Mas no dia que o nosso pescocinho estiver na forca, muitos vão dizer, não é problema meu não, eu não mexo com esse tipo de coisa não, de livrar ninguém de forca, problema dele. Então nós precisamos nos posicionar como cristão, nos posicionar como filhos de Deus, e também devemos refutar as obras das trevas. Devemos ter uma mente liberta e a mente de Cristo. Segundo, aquele que se tornou nova criatura, disse que as coisas velhas passaram-se. Então, nós repudiamos o mundo e suas práticas. Isso é chamar as coisas velhas, aquilo que o mundo nos influenciava,
aquilo que a gente fazia na nossa velha vida, ou coisas que fizemos. Estou falando de mim, né? Estou falando de mim, não é? Então, se nós somos novas criaturas, nos tornamos agora uma mente nova em Cristo. Segundo, se somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Nós repudiamos o mundo e suas práticas. A cada dia que passa, o mundo e suas práticas têm influenciado a igreja, irmãos. A igreja do Senhor tem sido influenciada através de quê? De culturas, pensamentos e também a libertinagem. A libertinagem tem tomado até os púlpitos. E eu sou de uma época, olha que eu não sou ainda o sessentão, né? Eu sou de uma época, para a gente ver que o mundo mudou de tal forma, que lá na igrejinha tinha um púlpito como esse, e uma plataforma mais alta do que a outra. Nós fomos ensinados que ali só subiam com responsabilidade. Até hoje eu prego lá nessa igrejinha. Nunca subi naquele púlpito para pregar de cima daquele púlpito, porque eu sinto vergonha quando eu vejo hoje que não tem mais pudor nos púlpitos. Pessoas vão de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem temor nenhum. E a palavra diz que nós conhecemos o temor. Veja aí o versículo que começa de 2 Coríntios 5, 11. Portanto, sabendo o que significa temor ao Senhor, procuramos convencer aos homens. Então, nós precisamos convencer aos homens do temor do Senhor. Nós devemos procurar levar a igreja a entender o que é temor, responsabilidade no Evangelho, como verdadeiros cristãos. Então, nós estamos vivendo um mundo que as igrejas estão sendo influenciadas também, deixando de lado que, quando a gente chegava na igreja, tínhamos a responsabilidade de chegar, sentar e ficar quietinho no canto. Hoje não. Se o culto demorar, o irmão pega a Bíblia e vai embora antes de terminar o culto. Ou se... E tem a cara também, eu me lembro de uma outra coisa que perderam o temor dentro das igrejas. Culto de oração. Era 7 horas da noite, portas fechadas, aonde os irmãos iam não apenas ler a palavra, mas ajoelhar e orar. Aquele culto, se alguém chegasse depois daquela hora e tivesse a porta fechada, não entrava mais. Tem um primo meu que até hoje ele disse que se envergonha, que ele se atrasou esse culto e foi, chegou lá, a igreja estava com a porta fechada. Ele bateu na porta? Não. Fez a volta e foi para casa envergonhado. Por quê? Tinha temor e responsabilidade, compromisso no Evangelho. Então nós vivemos um Evangelho, irmãos, descompromissado. Nós adoramos quando queremos, nós fazemos quando quisermos, nós pronunciamos como nós queremos, e se não achar bom ou ruim, problema seu. Não é assim? É problema seu, se não gostou. Pois é, irmãos, falta de temor no Evangelho. Como eu terei uma mente de Cristo? Como eu repudio o mundo e suas práticas, se eu mesmo sou um mau exemplo dentro do comportamento do mundo? Passamos não mais ser, quando nós não repudiamos as obras do mundo, nós passamos a não mais incomodar com algumas mudanças no decorrer da nossa vida cristã. Então, quando nós não repudiamos o mundo e suas práticas, nós começamos a não se incomodar mais com algumas coisas do mundo que começam a influenciar dentro da igreja. Começa a chegar dentro da igreja algumas práticas, você vê que é estranho, mas você não se incomoda mais com aquilo. Começamos a se sujeitar a agendas que o mundo prega como estilo de vida e novo padrão. Vamos ver aqui algumas coisas que a igreja mudou e que nós não repudiamos mais isso que era obra do mundo. Olha, uma das que está em alta, o divórcio, o homossexualismo, isso estão entrando na igreja, irmãos. Estão entrando dentro da igreja. O divórcio, o homossexualismo, o feminismo, o comunismo, tudo isso está entrando dentro das igrejas, de forma sutil, de forma social.
agenda do mundo que domina a cabeça do mundo cristão. E a gente fica dizendo, não, mas é porque nós estamos numa nova era, num novo tempo. Os cristãos não é mais aqueles cristãos daquela época, não. Engana quem pensa assim, que as regras da palavra de Deus nunca mudou e não vai mudar. Se eu estou mudando é porque eu estou saindo do padrão de Deus. O que é que a palavra diz? Que Ele é ontem, hoje e eternamente. Então Ele não muda. Se a regra dele é dessa forma, é dessa forma. Não precisamos pensar diferente e achar que nós vamos agradar o mundo e que vamos agradar a Deus. Aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aquele que faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então nós refutamos as obras do mundo e suas práticas. Se temos a mente de Cristo, nos tornamos agora nova criatura. Agora vivemos por fé e na contramão do mundo. Nós condenamos as práticas do mundo, os pensamentos do mundo e o padrão do mundo. Nós, como igreja do Senhor, nós o condenamos e refutamos essas coisas. Só que estamos vivendo tempos difíceis. Se eu tenho uma nova vida em Cristo, tornou-se tudo novo, mente de Cristo, repudiamos o mundo e suas práticas. E para finalizar, quase já finalizando, se tudo se fez novo em nossas vidas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, novamente, as coisas se passaram, as práticas do mundo e tudo que o mundo tem que não presta, as suas obras infrutíferas, passou. Depois, nós agora andamos em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que agora vivemos em novidade de vida. Não é aquela vida do padrão do mundo que agora nos padroniza. E andar em novidade de vida é desafiador para os seres humanos, irmãos. Andar em novidade de vida é desafiador para nossas vidas, pois somos, por natureza, tendenciosos a buscar aquilo que agrada a nossas carnes. Isso é normal, isso é natural de todo homem. O homem busca aquilo que agrada a sua carne. E viver em novidade de vida é desafiar a sua própria carne, é desafiar a sua própria natureza, é desafiar a sua própria vontade. E ainda diz Paulo, eu esmurro o meu corpo. Ele está dizendo o seguinte, eu preciso bater o meu corpo para ele entender que ele não vive mais aquilo que era velho, para se submeter ao Evangelho de Cristo. Às vezes novidade de vida é você se tornar uma pessoa que renuncia a si mesmo e toma a cruz de Cristo. Mas andar em novidade de vida é desafiar a nossa própria carne, as coisas velhas da velha natureza humana e também da nossa natureza natural que os homens têm. Então, viver em novidade de vida, nós desafiamos a nossa própria natureza. Tem coisas que nós queremos fazer. E Paulo diz muito bem claro sobre isso. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa condenação? Porque a nossa carne sempre vai querer, irmãos, e a gente vacila, fica dormindo, e de repente somos dominados, não achamos mais novidade de vida em nós, estamos vivendo um padrão totalmente mundano, porque é o que nós mais queremos, é o que nós não fazemos, e é o que está explícito, irmãos. Por que o cristão não muda de repente? Porque é um processo. Você começa domando a sua mente com a mente de Cristo. Depois você começa a tirar de você as velhas práticas do mundo, que isso é, as coisas velhas que vão se passando. E eis que se faz novo, que agora a novidade de vida, que é a busca por uma vida nova, é a busca por uma santidade, é a busca por submeter à vontade de Deus e não às minhas próprias vontades. E aquele que roubava, não rouba mais. É isso que está falando aqui, novidade de vida. O cara é um bandido, não se torna mais bandido, ele se torna um homem de bem. Aquele que mentia, não mente mais, não é mais um mentiroso, ele agora vive a verdade, ele busca a verdade.
aquele que bebia, fumava, se prostituía, traía seus amigos ou sua mulher, esses já não faz mais isso, porque ele se tornou novidade de vida. E essas coisas estão ligadas ao velho homem e às velhas práticas da velha natureza. E aqueles que odiava, não odeia mais, mas perdoa com um coração sincero. Isso é novidade de vida. Você olhar para alguém e dizer: eu te perdoo, ainda que ela não mereça. E assim foi que Jesus Cristo fez conosco. Não merecíamos perdão, Ele nos deu perdão. Então nós, com a mente de Cristo, com agora a nova natureza e vivendo em novidade de vida, somos agora compreendidos e perdoamos aqueles que nos causam mal. E aqueles que não pagavam ninguém, volta a pagar. O caloteiro, né? Volta a pagar. Deixa de lado essa vida que é do velho homem. Então, irmãos, cristão é demonstrado na prática. Ah, mas cristão vive por fé, mas suas práticas é demonstrada através da sua fé. E olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que bebia e que se prostituía, ou que fumava, que roubava, ou que traía, que não pagava mais ninguém, né? Agora ele se envergonha dessas práticas, porque se tornou um homem novo e uma novidade de vida. Então, Romanos 6, versículo 4, diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Romanos 7, versículo 6, mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, mas agora sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que a palavra está dizendo é o seguinte: que aquilo que é velho tem que morrer, aquilo que é velho já se foi. Nós agora vivemos em novidade de vida. Foi sepultado na morte de Cristo. No batismo que nós simbolizamos a morte do velho homem e o ressurgimento de um novo homem, ali nós damos a entender que o velho homem se foi e aquelas práticas já não nos pertencem, porque nós temos agora um novo homem em novidade de vida. Se somos de fato consagrados ao Senhor, temos agora uma aliança com Ele. Não vivemos mais com as coisas velhas, mas em novidade em Cristo Jesus. E já vamos finalizar, irmãos. Que essa palavra nesta noite venha nos encher o coração e que possamos tomar uma decisão de fazer uma avaliação dentro de nós, fazer uma avaliação do nosso comportamento, que neste dia você e eu venhamos fazer uma reflexão dentro de nós, se a nossa vida cristã está em novidade de vida ou se está em uma velha natureza ainda, se estamos vivendo uma mente de Cristo, se estamos refutando as obras infrutuosas do mundo, ou se estamos sendo dominados ainda, ou presos a coisas que o mundo nos oferece. Se isso ainda nos engana, que essa noite possamos orar pedindo ao Senhor, nos liberte de toda a escravidão que ainda tenta nos arrastar para a velha natureza, o velho homem, ou para a velha mentalidade dominada pelas trevas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Convido a igreja a ficar em pé nessa noite, para a gente orar, pedir a Deus misericórdia para nossas vidas, pedir ao Senhor que nos encha do Espírito Santo para que possamos vencer aquilo que tenta nos prender ainda na velha natureza.